Existe uma coisa pouco falada e que poucas pessoas sabem que de fato prende a atenção do seu cliente nos primeiros milésimos de segundo em que ele vai entrar ou na sua página, ou no seu perfil, ou no seu site. E essa coisa que pouca gente fala, que é extremamente necessária que todo mundo entenda, se chama experiência do usuário. E o que seria basicamente a experiência do usuário? Vamos lá, quantas vezes você já entrou naquela página e essa página ela tinha várias coisas bagunçadas, um monte de propaganda aparecendo, um bocado de coisa que você não sabia direito o que era, se era botão de propaganda, se era botão de fato, e de fato era aquela bagunça completa generalizada. Se eu te disser que isso mais afasta o seu cliente final da compra de fato efetiva do seu produto do que aproxima. Porque muita gente ainda hoje acha que se você colocar 45 milhões de botões na sua página, ela vai fazer vender mais e anúncios e tudo mais. E na realidade, não. Mas antes da gente falar de fato dessas técnicas e falar um pouco mais sobre a experiência do usuário, vamos voltar no tempo, igual a gente está fazendo todo vídeo. Vamos lá. A primeira pessoa... Na realidade, a primeira pessoa não, né? A primeira vez que falamos sobre a experiência do usuário foi na década de 40, em que cunhamos o termo chamado de ergonomia. Ergonomia, o que seria basicamente ergonomia, Anthony? Bom, deixa eu deixar bem claro. Se você começa a dirigir hoje sem saber nada, você tem uma dificuldade que é natural. Você tem que ficar, por exemplo, olhando o RPM do carro para ver se ele chega a 2.000 rotações por minuto para ir passar a marcha, e depois você tem que ficar olhando a velocidade para não conseguir passar da velocidade máxima daquela via. Você tem que ficar olhando também os retrovisores, você tem que ficar olhando também a parte de trás para ver se está tudo certo. Pessoalmente, tem que olhar para frente, né? Logicamente, senão você vai atropelar uma pessoa. Mas agora, se você perguntar para uma pessoa experiente, que já dirige, por exemplo, há pelo menos uns 4 anos, ela vai te dizer que isso é muito natural. Com o barulho do carro, ela já consegue entender a hora correta de passar a marcha. Ou, por exemplo, com a simples luz que ela olha aqui no canto dela, ela já consegue entender que existe um carro lá que não é para ela virar para a direita, por exemplo. Agora, indo um pouco mais além, se você perguntar para um piloto de Fórmula 1, por exemplo, ele não vai precisar nem entender, olhar para alguma coisa, ele simplesmente vai sacar o que é de fato ali, o que está acontecendo. Né? Tanto é que existe uma pesquisa da neurociência em que basicamente ele entende que, por exemplo, se você pegar uma personalidade muito, muito grande de algum esporte, vamos usar, por exemplo, o caso do Pelé. Se você for olhar, por exemplo, o mapa neural do Pelé, ele vai enxergar o pé dele como se fosse uma bola de futebol. Ou seja, você tem literalmente o corpo inteiro, com mão, cabeça, ombro, tudo mais, e ao lugar do pé você tem uma bola de futebol. No caso do Ayrton Senna, por exemplo, se você fosse fazer um mapa neural, provavelmente ele seria o carro. No caso, o carro seria parte do corpo dele. Em resumo, isso é o que o design chama de ergonomia. A ergonomia, ou melhor, a psicologia cognitiva. Ou seja, a relação direta entre o homem e a máquina. Isso seria a primeira vez que a gente conseguiu falar sobre a experiência do usuário, foi na década de 40, quando nós começamos a ver sobre ergonomia. Tá? Muita gente ainda acha até hoje que ergonomia é cadeira... Não. Ergonomia está em tudo. Né? Na década de 80, junto à Apple, um cara que a gente... qualquer designer que se preze conhece ele, que é o Donald A. Norman, tá? E ele ele cunha o termo que, sim, faz parte da ergonomia, mas ele vai cunhar o termo User Experience, ou UX, que hoje está muito famoso, né, no meio digital. E, basicamente, o que é que o Donald A. Norman vai dizer? Que não basta que seja usual, tem que ser bom utilizar. Ou seja, não basta funcionar, tem que ser fácil e tem que ser prazeroso utilizar. Então a gente vai chegar em pilares da experiência do usuário que a gente não vai se ater especificamente a cada um nesse vídeo. Podemos fazer uma coisa futuramente, tá? Inclusive. Mas basicamente a gente vai se ater a 6 pilares principais da experiência do usuário, tá bom? O primeiro, logicamente, é a usabilidade.
se é fácil utilizar, ou melhor, se é possível utilizar. Ou seja, se a pessoa não encontrar o botão da sua página, acabou. Não tem mais o que fazer. Se ela não encontrar o botão de download, ela não vai baixar, ela não vai comprar. O segundo é a utilidade. Se resolve alguma coisa, tá valendo. O terceiro, acessibilidade. Ou seja, se aquele botão de fato se destacar, ele consegue atrair a atenção do seu cliente. O quarto é a consistência. Ou seja, se você enxergar uma Arial 12 e como título, logo em seguida uma Arial 8 como subtítulo, e ser sequenciado, isso se chama consistência. Ou seja, tem um padrão, existe uma repetição, que é inclusive um pilar do design, para muitos o pilar do design. Ou seja, se possui consistência, também está valendo. Ou seja, a consistência também é um pilar da experiência do usuário. Outra coisa é a credibilidade, né? A credibilidade vai falar muito, por exemplo, do tom de voz, do texto claro, né? Elementos visuais que vão remeter a sua experiência ali no final das contas, né? E por fim, a performance, né? A performance é o que mantém tudo rodando, é o que mantém tudo o tempo todo ali funcionando de maneira correta, né? Ou seja, a performance é o que garante que tudo esteja rodando de maneira perfeitamente correta. Mas, basicamente, para a gente entender, o UX designer, ele está presente muitas vezes antes mesmo da concepção do produto, antes mesmo do produto aparecer. O UX ele está atrás de tudo isso, né? Então a gente pode pegar as maiores bibliografias, a gente pode pegar os vieses cognitivos aplicados ao visual design, você pode pegar qualquer coisa. A experiência do usuário, ela está antes mesmo de tudo isso. Tanto é que a Apple se tornou a Apple porque a Apple reconheceu-se como uma empresa baseada em design e em experiência do usuário. Ou seja, a Apple, ela literalmente se tornou a gigante que é porque ela se manteve presente. Antes de pensar no seu produto, antes de pensar no iPhone, antes de pensar no MacBook, ela pensou, existe um produto que deve caber em um envelope. E eu vou apresentar o MacBook em um envelope, para mostrar que ele cabe em um envelope. Bizarro, né? Enfim, para dizer que o design, ele não é estético. Se a gente fosse colocar 30 passos, a estética do design, o design gráfico, seria a 30ª etapa. Ou seja, 29 etapas antes do gráfico, né? E admito eu, como designer, que no Brasil ainda é uma coisa bem difícil de se dizer, tá? Porque no Brasil muita gente vê o design apenas como designer gráfico, sendo que a pontinha do iceberg é o gráfico, é o que todo mundo vê. Mas para dizer que, no fim das contas, hoje, e não só hoje, mas há quase 40 anos, a gente vive num mundo em que não basta funcionar. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de citar uma frase que é maravilhosa. Eu não vou me lembrar agora a autora, editor, coloca aí, por favor, editor, na hora lá no vídeo. Mas uma designer muito famosa uma vez disse assim, o design era a arte de dar ao mundo algo que ele não sabia que precisava. Ou seja, o homem não sabia que precisava do botão de pause, até ele ter o botão de pause. O homem não sabia que precisava da 4Brands, até a 4Brands existir. E assim a gente fecha esse vídeo. Valeu.